Abre tua Bíblia aí, se você puder. Eu vou pregar aqui em Atos, que já nós vamos para a ceia do Senhor. E eu queria que você acompanhasse a palavra. A Bíblia diz o seguinte: a visão de Pedro, em Atos 10, versículo 9. Atos 10, versículo 9. Qual o tema que eu quero pregar hoje? O tema que eu quero pregar é, preste atenção nisso: Deus não faz acepção de pessoas. Entendeu? Deus não faz acepção de pessoas. Nós vamos ver que antigamente, na antiga aliança, existia algumas coisas que deixavam algumas pessoas de fora. E, por incrível que pareça, em algumas denominações, não estou criticando ninguém, só estou falando que é verdade, existe algum tipo de acepção, às vezes, de pessoas. Mas nós temos que fazer como Jesus fez. Como Jesus fez. E como Jesus mandou fazer. Porque ele falou assim, por exemplo, fica com a Bíblia aberta que eu vou citar só. Em Mateus capítulo 11, 28, ele diz o seguinte: vinde a mim, 28 e 29, todos os que estáis cansados, todos, sem acepção de pessoas, e oprimido, eu vos aliviarei. Então, quando ele disse todos, é todos. Então, esse negócio de você pode, você não pode, você entra, você não entra. É claro, irmãos, que as pessoas que se vão se achegar a Jesus precisam obedecer a Jesus. Tem gente que quer servir a Jesus, mas não quer obedecer a Jesus. E a Bíblia fala o seguinte, que Pedro era um cristão, era um crente, seguia Jesus. Mas ele tinha algumas restrições religiosas. Pedro ainda estava religioso demais. Pedro achava, irmão, que a salvação era só para os judeus. Ele achava isso. Jesus foi preciso mostrar para ele que todas as pessoas precisam e carecem da salvação. Então a Bíblia fala que no dia seguinte, versículo 9, capítulo 10, versículo 9, no dia seguinte, por volta do meio-dia, que horas era? Meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Para fazer o quê? Orar. Embora ele era religioso, mas ele orava. Porque tem muita gente religiosa que ora. Isso aí não é problema. Versículo 10. E tendo fome, queria comer. E enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Na minha Bíblia está êxtase, né? Mas em alguma Bíblia é... Como é que é? Como é que está na tua Bíblia? Arrebatamento. Ele foi arrebatado. Ele caiu arrebatado. Tem Bíblia que fala assim, perdeu o sentido. Ele teve uma visão. Não, ele primeiro caiu em êxtase e teve uma visão. E o que ele viu? Meio-dia, hein? Meio-dia. Ele viu um lençol, irmão, vindo do céu, amarrado pelas 4 pontas. E ele viu vários animais, quadrúpedes. Tipo aqueles animais que os judeus não comiam, aquela carne que os judeus não comiam. Tipo porco e vários outros animais que tinha as patas fendidas.
todos os animais que tinham os pés fendidos, as unhas assim, ó, aberta, por exemplo, porco, cabrito, coelho, os judeus não comiam esse tipo de comida. Eles só comiam carne de boi e com restrição, tá? Não é tudo não. E não comiam porco, não comiam cabrito, não comiam coelho, não comiam bode, né, essas coisas, que tinham as unhas fendidas. Não podia, era imunda. E Pedro viu, vindo do céu, na visão dele, esses bichos vindo. Aí ele ficou olhando assim e falou, aí uma voz também do céu, pode ver que está na Bíblia, disse para ele assim, Pedro, mata e come. Mas Pedro era religioso. Pedro não comia esses negócios. E Deus falou para ele, a voz, Pedro, mata e come. Ele, sendo um judeu fervoroso, um homem muito rigoroso na religião dele, ele falou, quis discutir com Deus. O que ele falou, irmão? Senhor, eu nunca comi coisa imunda e impura. Eu não vou comer. Se a pessoa, Deus falar com você e você falar que não, por causa do peso da religiosidade. Sabia que Deus quer mudar a vida das pessoas, mas a religião não deixa? Sabia disso, irmão? Tem gente que é tão religioso, tão preso na religião, que a religião é mais importante que Deus. Ele pega a religião e faz da religião como fosse maior do que Deus. Não, eu nunca comi esse negócio. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. E Deus falou, mata e come. Aí Pedro não entendeu nada. De repente, os soldados de Cornélio, que tinha tido uma visão também, alguns dias antes, Cornélio era um general, era um centurião romano, homem piedoso, fazia orações e dava esmolas. Quando a gente fala, irmão, que às vezes algumas pessoas, eles não são crentes nem nada, não estão na igreja. Você acredita que Deus atende a oração de pessoas que não estão na igreja? Que não são cristãos? Eu acredito que sim. Oração sincera, Deus sempre atende. Coração puro, coração sincero. A pessoa só não conhece Jesus. E Cornélio não era crente, sabia disso? A Bíblia diz que Cornélio não era cristão. Mas ele era um homem que ajudava as pessoas. Ele dava esmolas. E ele fazia orações a Deus. Não sendo cristão, mas ele acreditava em Deus. Aí Deus apareceu para ele. Um sonho que ele teve. Ele teve um sonho, um anjo apareceu para ele e falou, Cornélio, Deus tem ouvido as suas orações e tem recebido as tuas esmolas. Está na Bíblia aqui, ó, Atos 10. Deus tem ouvido. Aí eu pergunto, Deus ouve a oração de quem não é cristão? Ouve sim, irmão. Ouve, porque está na Bíblia que ouve. Agora, só que Deus quer que essa pessoa que não é cristã, ela tenha um encontro com Jesus para saber da palavra. Foi isso que o anjo falou para Cornélio. Você sabia que o anjo não prega o evangelho? A Bíblia fala lá no livro de Judas, não é Judas Iscariote que traiu Jesus, não. Judas, perto de Apocalipse, a Bíblia fala que os anjos gostariam de pregar o evangelho, mas não foi dada essa oportunidade para os anjos. Anjo não prega o evangelho. Mas o anjo apareceu para Cornélio e falou, Cornélio, procura Pedro. Procura Pedro, porque ele vai te dizer o que você deve fazer. Então, o que eu entendo? Que nós temos
o compromisso de dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, irmão. A responsabilidade está na nossa mão. Você não pode guardar o evangelho só para você. Você tem que levar o evangelho para as pessoas. E aí a Bíblia fala que Cornélio ouviu aquela mensagem e o anjo ainda falou: vai, procura Pedro, ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor. Olha o detalhe da visão. Ele está na casa de Simão, o curtidor. Curtidor por quê? Esse camarada, que também tinha o nome de Simão, aonde Pedro estava hospedado na casa dele, ele curtia couro. Ele estendia couro de animais na casa dele e ficava aqueles couro estendido. Devia ser um negócio fedido aquele negócio, irmão, sinceramente. Porque você, não sei se você já viu, eu já passei em lugar onde tem esse negócio. Fede muito. Mas o curtidor era uma profissão. Porque ali saía roupa, tá? Ali saía tapete, ali saía vários utensílios. Mas Pedro estava na casa desse Simão. Aí Pedro, meio-dia mais ou menos, estava orando. Foi orar enquanto se preparava o almoço. Meio-dia. Ele subiu para o terraço para orar. Porque Pedro ainda tinha o costume, presta atenção nisso, ele tinha o costume dos judeus de orar 3 vezes ao dia. Ele orava 9 horas da manhã, meio-dia e 3 da tarde. A terceira hora, a hora sexta e a hora nona. 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Pedro seguia esse padrão ainda de orar 3 vezes por dia. Pastor, a gente pode seguir o padrão dos judeus orar 3 vezes ao dia? Pode. Só que eu prefiro ficar como Paulo ensinou, orar e sem cessar. Onde você estiver, você está orando. Quem ora sem cessar, ora mais do que orar 3 vezes por dia. Sim ou não? Você está fazendo o seu serviço, está no trabalho, está orando. Está conversando com alguém, ninguém está sabendo, mas você está orando. Está atendendo o cliente, né, ô Joelson? E lá está orando. Né? Vocês dois são comerciantes, então vocês estão orando. Mas pode orar 9 da manhã, depois orar meio-dia, depois orar 3 horas? Também pode, irmão. Mas eu acredito que quem ora sem cessar, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, ora mais do que quem ora 3 vezes ao dia. Que já pensou você orar 3 vezes ao dia? Ora 9 horas, aí ora, 9 horas da manhã. Aí daqui a pouco deixa de orar. Eu prefiro orar direto. Eu prefiro. E eu não tenho hora para orar, eu oro qualquer hora. Então aqui, Pedro subiu para orar, meio-dia, enquanto a refeição estava sendo preparada. E aí, ele foi lá orar. E o soldado do Cornélio estava viajando para ir na casa dele, encontrar com ele. Porque o anjo já falou para Cornélio: Cornélio, manda soldados lá na casa de Pedro e traz ele aqui, porque ele vai te falar o que você deve fazer. Aí, enquanto o soldado estava viajando para a casa de Pedro, Pedro subiu para o terraço e foi orar. O almoço não tinha saído ainda. E Pedro estava orando. De repente ele teve um êxtase, um arrebatamento. Ele saiu de si, ele ficou... Se já aconteceu isso com você? Comigo já, tá? Eu já tive experiência assim tremenda com Deus, de eu estar orando e de repente, sabe, não vê nada assim. Pagou tudo e Deus começar a me dar algumas revelações. É tremendo isso. E Pedro apagou. E teve uma visão. Sabe por quê, irmão, que isso acontece? Vou dizer por quê. Porque o ser humano, humanamente falando, no seu natural, ele não compreende as coisas de Deus. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Deus, às vezes, tem que tirar ele dessa atmosfera. Às vezes, nós temos que sair fora do natural
Nós temos que sair fora dessa humanidade, sabe? Isso aconteceu com Abraão. Abraão saiu de si para Deus dar revelação para ele de quanto ele seria grande. Isso aconteceu com Ezequiel no vale de ossos secos. A Bíblia diz que a mão do Senhor me levou até um vale de ossos secos. Isso aconteceu com Paulo. E aconteceu com Pedro. Aconteceu com João na linha de Pátimo. Porque o homem, no seu natural, na sua correria do dia a dia, ele não está muito ligado assim no sobrenatural. E Deus foi lá e pegou Pedro e começou a mostrar para ele. Mata e come. Ele falou, nunca comi essas coisas. De repente, alguém chama, bate na porta. Aí, quem é? É aí que está morando o moço chamado Pedro. É aqui mesmo. Aí foram lá chamar Pedro. Pedro, tem um soldado te chamando aí fora, rapaz. O que houve? Soldado romano, hein? Aí Pedro foi atender. Chegou lá, era soldado do Cornélio. E falou assim, ô Pedro, o nosso chefe, o Cornélio, o centurião, ele nos mandou aqui porque ele teve um sonho. Um anjo apareceu para ele e falou, vai lá e chama Pedro. E ele quer que o senhor vá lá, na casa dele. Aí Pedro ficou assim, eu ir na casa de um romano? Eu vou falar com esse homem? Mas ele lembrou, não faça tu comum, impuro ou imundo que eu santifiquei. A gente tem mania de achar que nós somos os melhores, desculpa a verdade, mas nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos falhos como qualquer pessoa. E a Bíblia fala que Pedro atendeu e viajou com eles imediatamente. Chegou na casa de Cornélio, irmão. Cornélio tinha preparado uma grande recepção para Pedro. Quando Pedro chegou lá, e foi também, Pedro não foi sozinho, ele levou alguns irmãos. E o problema é que Pedro levou os irmãos da circuncisão. Vamos lá, irmão, nesse irmão aí, nesse homem chamado Cornélio. Vamos lá. Olha, uma coisa que eu observo nessa passagem é o seguinte. A gente tem que andar com gente que fala a mesma língua da gente, sabe? Você ficar andando com gente que fala diferente de você, não fica não. Porque essa pessoa pode tirar você do propósito. Esses irmãos da circuncisão eram irmãos mesmo. Mas eram mais religiosos que Pedro, porque eles não tinham visto nada. Só Pedro. E quando eles chegaram na casa de Cornélio, Cornélio tinha chamado. Depois você lê essa passagem todinha. Cornélio tinha chamado os vizinhos, os parentes e os amigos para receber Pedro. Ele deve ter falado assim, irmão, ô fulano, vai vir um homem aqui, um homem de Deus. O nome dele é Pedro. Ele andava com Jesus. Esse homem chamado Pedro é um discípulo do Senhor. Vem cá ouvir a palavra que ele vai pregar aqui hoje. Vem ouvir. E encheu a casa de Cornélio, lotou de gente. E quando Pedro chegou lá, Cornélio já ia se ajoelhar diante de Pedro. Ele já ia se ajoelhar. Ô, senhor Pedro, senhor apóstolo. E Jesus, Pedro pegou ele pela mão e falou, não faça isso. Pelo menos nisso ele foi sensato. Nós somos conservos teus, não faz isso não. E aí Cornélio levantou, não ajoelhou. E Pedro começou a pregar. Começou a pregar. Falar sobre batismo. Falar sobre batismo no Espírito Santo. Falar sobre batismo nas águas. O Pedro começou a pregar para Cornélio e para todo mundo que estava ali. Sabe o que aconteceu? Cornélio foi batizado no Espírito Santo naquele dia, irmão. Só pelo poder da palavra. A palavra de Pedro foi tão forte, tão poderosa,
que o Cornélio começou a falar em línguas e foi batizado no Espírito Santo. E foi um culto assim, muito abençoado. E Cornélio perguntou, o Pedro insinuou, deve ter falado para ele, Cornélio, você tem que se batizar. E Jesus ensinou que quem não nasce da água do Espírito, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vamos supor que Pedro falou isso. E Cornélio falou, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado. Ô, meu querido, obrigado, hein? Tá precisando. Eu quero ser batizado. Aí ele foi batizado. Mas quando ele ia ser batizado, preste atenção nessa passagem, os irmãos da circuncisão começaram a botar areia. Começou a botar dificuldade no negócio. Irmão Pedro, tu vai batizar esse homem? Esse homem é um romano, um soldado. Você vai batizar esse homem? Se eu fosse eu, não batizava, não. Não tem gente assim, irmão, que fica botando areia no caminho dos outros? Que a pessoa está convertida, quer aceitar Jesus, quer glorificar a Deus. E o outro fica falando, você não pode, você não pode. Outro dia, uma vez chegou uma pessoa aqui na igreja, muito animada para ser batizada, muito animada, ia ser batizada em outra igreja, não era aqui não. Mas chegou para mim e falou, pastor, estou muito feliz, porque eu vou ser batizada nas águas. Eu falei, que legal, irmã, que bom, Deus abençoe você. Só que tem um problema, pastor. Eu fui contar para minhas cunhadas, para minha sogra, meus cunhados, meus irmãos, todo mundo foi contra eu ser batizado. Eu falei, mas por que foram contra? É um negócio tão bom ser batizado nas águas, encontrar com Jesus. E ela falou assim, não, eles falaram que eu não posso, porque eu vou estar em pecado se eu me batizar. Eu falei, por quê? É porque eu vivo com meu marido há 30 anos, mas eu não sou casada no papel. Por isso que eles falaram que eu não posso. Aí eu me desanimei. Aí você sabe onde eu vejo essa moça? Ali na frente do bar bebendo. Ela não foi batizada. Botaram areia. Botaram dificuldade. Sabe, irmão? Tem gente que só sabe botar dificuldade na vida dos outros. E os irmãos da circuncisão falaram, Pedro, tu vai batizar esse moço aí? Ah, se eu fosse tu, não batizava não. Aí sabe o que Pedro falou? Eu não vou citar o versículo, mas está aqui. Ó. Pedro falou para eles assim, como nós vamos proibir o batismo nas águas se Deus já batizou com o Espírito Santo? E aí? Quer brigar com Deus, irmão? Se o próprio Deus batizou com o Espírito Santo, quanto mais batizar nas águas. Aqui tem um tanque, não sei se vocês sabem, aqui é um tanque de batismo. Tem um tempão que a gente não faz batismo, mas nós precisamos batizar. Precisamos batizar. Jesus falou, ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual o versículo, André? Achou? Vê aí. Procura para mim, irmão. Está no capítulo 10, tá? Eu gosto de mostrar o versículo. Pedro começou... Cadê? Depois do... Depois do de 27. Ah, isso. Ah, 46. 10:46. Olha só. Porque começaram a falar, vai batizar esse homem, Pedro? Você vai batizar esse homem aí? É?
Aí Pedro falou, como é que eu vou rejeitar batizar nas águas se Deus batizou com o Espírito Santo? O que é mais forte, irmão? O que é mais forte? É receber o batismo com o Espírito Santo ou batizar nas águas? Tem gente que foi batizada nas águas e nem crente é mais. O Espírito Santo. Tem gente que é batizado nas águas e nem crente é mais. Olha o que está escrito no 46. Pois os que ouviram falar em línguas, exaltando a Deus, a seguir Pedro disse, por que alguém pode negar água, impedindo que 47 agora, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Por que tem que impedir ele de ser batizado? Sabe o que? As igrejas, algumas atrapalham mais do que ajudam. A gente ganha, alguém bota para fora. A gente ganha, alguém bota para fora. Alguém te ganha, alguém bota para fora. Uma vez eu, numa congregação pequenininha que eu dirigia, isso tem uns 20, não, tem 30 anos atrás. Eu dirigi uma igreja pequenininha. Aí nós fomos para o evangelismo, né? Comecei a me evangelizar, aí entrou 2 moças dentro da igreja. Você vê que Deus abençoe, eu recebendo muito bem. E tinha 2 irmãzinhas religiosas na igreja que falaram assim, cochichando uma com a outra assim, atrás das visitantes. Atrás das visitantes. Olha só, isso é roupa de vir para a igreja, isso é roupa de vir. E as visitantes ouvindo. Isso é roupa de vir para a igreja, que a moça estava de bermuda, né? Vieram com o que tinha, irmão. É claro que a pessoa não vai ficar assim a vida inteira, mas ele veio com o que tinha. Será que a gente vai botar para fora? Sabe, são coisas que eu preciso falar aqui, para a gente, quando começar a ganhar vida, a gente saber receber pessoas aqui. Como é que a gente receberia uma pessoa que viesse assim, com aquelas coisas tudo na cabeça, roupa de branco, e viesse aqui assistir um culto? Como é que a gente ia receber? Como é que as irmãs recebem as visitantes, as mulheres que chegam aqui? Com um beijinho, seja bem-vindo, aperta a mão, né? Que bom que você veio. Não é não? Então, como é que a gente recebe as pessoas? Ah, mas essa pessoa é de outra religião. Que importa isso, irmão? Amém ou não? O que importa ser de outra religião? A gente tem que saber receber. Então, por isso que eu continuo batendo aqui na tecla que nesse ministério, nessa igreja, nós temos que ser irmãos. E aí a Bíblia fala que quando os homens falaram assim, vai batizar esse homem aí, ô Pedro? E Pedro falou, vou batizar sim. Vou batizar. E aí, 48, o que está escrito aí? Olha o 10:48, para a gente ter uma ideia. Olha como é que a passagem foi. Lê para mim. Mandaram que fossem batizados em nome do Senhor. E não foi só Cornélio, não. Foi um monte de gente. Numa pregação só. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é, quantos meses depois da pregação que Cornélio foi batizado, quantos meses? Nenhum mês. Foi qual dia? No mesmo dia, irmão. Por que a gente faz diferente, então? Tá prestando atenção? Por que a gente faz diferente? Não pode batizar, não. Chegou hoje. Não pode batizar, não. Tem uma semana de crente. Não pode batizar, não. Se converteu ontem. Se você for ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que eu mesmo já fui religioso e já fiz muita coisa assim. Estou falando a verdade, porque eu aprendi desse jeito, antigamente. Eu acabava fazendo do mesmo jeito. Sim ou não? Então a gente fica com esses preconceitos, com essas coisas todinha.
fulano, não sei o que, não sei o que. Irmão, é com o Espírito Santo, amém ou não? Deixa o Espírito Santo trabalhar para a glória de Deus. E aí a Bíblia fala, sabe? Então teve essa manobra toda. Pedro precisou ver uma visão. Pedro precisou entender que não podia fazer exceção de pessoas. Pedro começou a entender, Deus está dizendo o seguinte para mim e para você. O Evangelho é para todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Eu quero convidar você a ler isso aqui, a meditar nessa palavra. Essa mensagem está sendo filmada ali. E depois eu vou colocar lá no YouTube para você começar a remoer ela mais um pouco. Para a glória do Senhor. Amém ou não? Entendeu? Glória a Deus. Vou ficar em pé.